Olá pessoal, tudo bem? E aí, tá gostando da nossa série sobre os remédios antihipertensivos? Então já falamos do losartana, do atenolol, do hidroclorotiazida, do enalapril. E agora, qual antihipertensivo ainda estava faltando eu falar? Vocês aí me pediram, então vai. Vamos falar do famoso amlodipino. Você toma amlodipino? Conhece alguém que toma esse potente antihipertensivo? Mas será que ele é bom mesmo? Será que ele tem algum efeito colateral? Será que ele realmente protege o teu coração, os seus rins, o teu cérebro? Então, quer saber tudo sobre o amlodipino? Então, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou falar tudo sobre esse medicamento tão prescrito e tão utilizado na prática médica. Então, fica comigo até o final e roda a vinheta. Olá, amigos de coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então vamos dar continuidade na nossa série sobre os medicamentos de pressão. Você está gostando dessa série? Você viu então que já falamos aí de vários medicamentos famosos. Falamos da losartana, do atenolol, do hidroclorotiazida, do famoso enalapril. Depois, se você não viu algum desses vídeos, vai na minha playlist de pressão alta que você vai achar todos os vídeos. Mas hoje a gente vai falar do amlodipino, esse antihipertensivo que é tão usado e eu particularmente gosto muito de usar, na minha prática clínica. Mas por que será que eu uso tanto? Ele é tão bom assim? Vamos então falar tudo sobre o amlodipino. Como é que ele funciona, como ele é metabolizado, o quanto ele baixa a pressão e, é claro, a gente vai falar também dos seus efeitos colaterais. O amlodipino é um medicamento que pertence à classe dos bloqueadores dos canais de cálcio, mais especificamente da classe dos antagonistas do canal de cálcio de hidroperidínicos. Então essa classe de medicamentos age bloqueando os canais de cálcio na célula dos vasos sanguíneos, o que resulta em uma diminuição da entrada de cálcio nessas células e, por fim, causa um relaxamento, uma vasodilatação das nossas artérias. Os antagonistas dos canais de cálcio de hidroperidínicos são divididos em dois subgrupos, o de ação curta e o de ação prolongada. O amlodipino é um antagonista do canal de cálcio de ação prolongada, que significa que seus efeitos duram mais tempo, lógico, do que os antagonistas de canal de cálcio de ação curta, como o nifedipino, por exemplo. Especificamente, o amlodipino se liga aos canais de cálcio do tipo L nas células musculares lisas, vasculares e nos cardiomiócitos, inibindo a entrada então de cálcio através desses canais. Essa inibição reduz a concentração intracelular de cálcio nas células musculares, resultando num relaxamento da parede dos vasos sanguíneos e, consequentemente, numa diminuição da resistência vascular periférica. Isso resulta, no final das contas, numa redução da pressão arterial. No coração, a inibição dos canais de cálcio do tipo L reduz a entrada de cálcio nas células do músculo cardíaco, o que leva a uma redução ali da contratilidade da frequência cardíaca. Como resultado, o amlodipino pode ser útil no tratamento da angina, uma vez que a redução da carga de trabalho do coração reduz ali o consumo de oxigênio pelo miocárdio e alivia a dor torácica. Lembrando que não é a primeira opção para angina, mas pode sim ser utilizado ali em casos bem selecionados ali, principalmente de angina refratária. Em resumo, o amlodipino exerce ali o seu efeito antihipertensivo, antianginoso, então, através da inibição seletiva dos canais de cálcio do tipo L, nas células musculares lisas vasculares e nos cardiomiócitos, resultando assim no relaxamento então dos vasos sanguíneos. E como o amlodipino ele é metabolizado? O amlodipino é metabolizado principalmente pelo fígado. Então, após a administração oral, o amlodipino é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal, atinge ali o pico de concentração plasmática em cerca de 6 a 12 horas.
O amlodipino é altamente lipofílico e se liga fortemente às proteínas plasmáticas, especialmente a albumina. Então ele é metabolizado no fígado com aproximadamente ali 10% do medicamento, né, sendo excretado, inalterado ali na urina. Os metabólitos do amlodipino são eliminados principalmente na urina, mas também podem ser ali excretados nas fezes. Os metabólitos do amlodipino, eles são menos ativos que o composto original. Então a atividade farmacológica do amlodipino é considerada, né, mediada principalmente pelo composto inalterado. Falando agora em meia-vida, a meia-vida de eliminação do amlodipino, ele varia de 30 a 50 horas. O que significa que o medicamento ele pode permanecer no corpo aí, né, por longos períodos. A meia-vida prolongada do amlodipino é uma das razões pelas quais ele geralmente é administrado uma vez por dia. A dose máxima recomendada do amlodipino depende da condição médica do paciente, de outros fatores individuais, né? Idade, peso, função renal e hepática, presença de outras condições médicas, uso concomitante de outros medicamentos. Mas para o tratamento ali da hipertensão arterial, a dose usual do amlodipino varia de 2,5 mg a 10 mg administrado uma vez por dia. A dose máxima recomendada do amlodipino, o tratamento então da hipertensão arterial, é de 10 mg por dia. O tratamento da angina, né, lembrando que mais uma vez ele não é a primeira opção, tá? Mas a dose varia ali entre 5 e 10 mg aí também tomado uma vez por dia. Mais uma vez, a dose máxima recomendada não deve passar de 10 mg por dia para angina também. E quanto à baixa pressão amlodipino? A administração do amlodipino em doses terapêuticas reduz em média 10 a 15 milímetros de Hg da pressão arterial sistólica e entre 5 a 8 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica. A gente nota na prática que ele é um excelente antihipertensivo, controla bem a pressão mesmo, justamente por ter essa potência elevada e uma meia-vida longa, além, é claro, de ter poucos efeitos colaterais. Mas falando em efeitos colaterais, quais são os efeitos colaterais aí principais? Mas antes, você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? Pessoal, são 2 vídeos novos toda semana, né? Assuntos relacionados ao coração. Não tem o porquê você não assistir. E sabia que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então você de São Paulo, Campinas, Indaiatuba, Salto, Itu, pode se consultar com a gente aí via presencial. A gente está aqui em Indaiatuba. Mas voltando, vamos falar então sobre os principais efeitos colaterais do amlodipino. Os efeitos colaterais mais comuns ali, né? Pode dar tontura, dor de cabeça, rubor facial, um certo cansaço, queda da pressão arterial além do necessário, né? Por ser um potente antihipertensivo. Tem casos raros ali de dor abdominal, náusea, palpitação. Mas o que a gente vê com frequência mesmo? É um inchaço nas pernas. Você que toma amlodipino, nota que às vezes suas pernas elas ficam inchadas? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então a queixa mais comum no consultório é sem dúvida o edema, o inchaço aqui principalmente da canela para baixo. O paciente aperta a canela e fica ali um buraco. Na maioria das vezes isso é tolerável e a gente mantém a medicação. Mas tem gente que realmente a perna ela fica muito inchada e a gente tem que acabar trocando a medicação por algum remédio de outra classe. Isso ocorre porque o medicamento ele dilata os vasos sanguíneos, que pode levar a um acúmulo de líquido nos tecidos, especialmente ali no tornozelo e no pé. Além disso, o amlodipino pode aumentar a pressão hidrostática nos capilares, que são pequenos vasos sanguíneos e que permitem a troca ali dos fluidos e nutrientes entre o sangue e o tecido. Isso pode fazer também com que acumule mais líquido ali fora dos capilares, dando aí esse inchaço. Então fica atento que esse efeito colateral aí é bem comum, qualquer coisa você conversa com o teu médico, né? Vê a necessidade ou não de troca. Mas e falando de infarto, de derrame, o amlodipino realmente diminui, né, a chance de ter esses eventos?
Sim, pessoal, o amlodipino ele pode reduzir o risco de infarto, de derrames, principalmente em pessoas com aquela pressão ali bem mal controlada ou que tenha outros fatores de risco cardiovascular, né, como diabetes, histórico familiar de doença cardíaca, paciente tabagista, com colesterol elevado. Então tem vários estudos clínicos que mostraram que o tratamento com amlodipino pode ajudar sim a reduzir o risco de eventos cardiovasculares, como o infarto, como o derrame cerebral. E principalmente quando eles foram associados aos inibidores da ECA. E eu já vi, né? Já fiz vídeo aqui falando sobre eles. Pois qualquer coisa você vai lá na minha playlist de pressão alta. Com relação aos rins, também é claro que o amlodipino também protege. Isso ocorre pelo controle da pressão arterial. Afinal, pressão arterial controlada é igual a rim sadio. Você viu então quanta informação sobre esse excelente antihipertensivo, mas como qualquer outro medicamento, ele tem lá os seus efeitos colaterais. Então, canso de falar aqui, mas não custa reforçar. Nada de automedicação. Tome suas medicações sempre com prescrição médica, tá? E afinal, ele é o melhor remédio de pressão? Isso também não dá para afirmar, tá, pessoal? Para cada paciente existe um medicamento, né, que é para ele. Então seria muito fácil, né, se tivesse o melhor antihipertensivo e pronto. Mas a medicina é assim, é bem mais complexa, né, do que muita gente imagina. Por isso que cada medicação tem que ter a tua avaliação específica e cada paciente ele tem o seu melhor medicamento para o controle da pressão arterial. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos. Você compartilha daí e a gente ajuda a salvar o mundo. Essa série de medicamentos antihipertensivos aí, eu acho que é de grande valia, não só para você que toma esses medicamentos, mas para você que tem pressão alta. Tá bom? Então não esquece de compartilhar. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.